Edificar a Igreja da Terra Santa em seus santuários e suas pedras vivas, o convite do cardeal Leonardo Sandri aos cristãos de todo o mundo. O encontro semanal de peregrinações quaresmais, organizado pela Custódia da Terra Santa, foi realizado no lugar que comemora a condenação de Jesus. Em 19 de março, a igreja recorda São José, esposo da Virgem Maria e patrono da igreja. Vamos a Nazaré para ver como foram as celebrações na terra deste santo. Coros cristãos se apresentam em Jerusalém. No palco do Pontifício Instituto Notre Dame se alternaram músicos e cantores de diversas confissões. Um dos alimentos fundamentais na cultura árabe judaica é o pão, uma tradição que reúne elementos históricos e espiritualidade. Como em todos os anos, o prefeito da Congregação para as Igrejas Orientais, o cardeal Leonardo Sandri, enviou aos bispos de todo o mundo um apelo para a coleta em favor da Terra Santa. Edificar a Igreja da Terra Santa nos seus santuários e nas suas pedras vivas é uma responsabilidade de todas as igrejas. O primeiro a propor uma coleta, não tanto para a Sexta-feira Santa, mas para a Igreja de Jerusalém, foi São Paulo há quase 2000 anos. Queria assim expressar o vínculo existente entre a Igreja de Jerusalém e as igrejas espalhadas por todo o mundo. É importantíssimo manter os lugares de Jesus porque esta é uma aspiração profunda da alma de cada cristão. Aproximando-se a esses lugares, escutamos a sua voz, com o eco da realidade geográfica que Jesus viu. Mas também é importante sustentar a obra da Terra Santa, porque a Terra Santa não são apenas pedras antigas de museu, mas são as pedras vivas da nossa comunidade. O nosso maior desafio é, antes de tudo, a manutenção dos santuários. Alguns necessitam de intervenções extraordinárias para a manutenção, e isso exige muito esforço, muita energia e muitos recursos. Tanta energia e tante risorse. Na sua carta, o cardeal recorda com especial atenção duas basílicas, a da Natividade e a do Santo Sepulcro. Ambas foram parcialmente restauradas graças à colaboração e generosidade de muitas pessoas. Mas as urgências não terminam aqui. La seconda è sempre quella viva. O segundo ponto é o cuidado com as pedras vivas da Terra Santa, as nossas paróquias, as escolas. Escolas e paróquias têm sempre muitas necessidades que exigem muitos recursos da nossa parte. Molte risorse da parte nostra. E ainda, acolhimento aos peregrinos, institutos de estudo e pesquisa e numerosas obras em favor dos pobres, dentro de um especial contexto multirreligioso, político e sociocultural, no qual é chamada a viver a comunidade católica da Terra Santa, com suas diferentes faces, organizações e famílias religiosas. Um instrumento precioso para conhecê-la, mantê-la e, ao mesmo tempo, para aprofundar a própria fé, é a peregrinação na Terra Santa. Uma memória particular neste momento vai para a pequena comunidade cristã no Oriente Médio, que continua a sustentar a fé entre as pessoas desalojadas no Iraque e na Síria, ou entre os refugiados na Jordânia e no Líbano. Os rostos dessas pessoas nos questionam. Suas vidas provadas nos inspiram. A custódia decidiu ficar no Oriente Médio e na Síria e os frades quiseram ficar perto das pessoas. Esta é a nossa missão. Não podíamos deixar a nossa gente, os nossos paroquianos na Síria sozinhos. Anzi, è la parte essenziale della nostra presenza. Agora nós vemos tudo isso. Sofremos ao vê-lo. Porém, devemos dizer, posso fazer alguma coisa? Sim, a sua participação na coleta chegará aos nossos irmãos. A partecipazione alla coletta arriverà anche così ai nostri fratelli. Il mio invito a tutte le persone. O meu convite a todas as pessoas é de solidariedade entre todos os cristãos do mundo, nesse momento em que realmente precisamos apoiar a presença cristã no Oriente Médio. Sostenere la presenza cristiana in Medio Oriente. E São Paulo, quando ha
São Paulo, quando propôs esta primeira coleta, usou uma frase muito bonita. Ele disse: "O Senhor ama aqueles que dão com alegria. Então dê de acordo com a medida, a convicção e a largura do seu coração." Porque esse gesto de compartilhar hoje é essencial para ajudar a Igreja na Terra Santa a manter-se viva, levando adiante sua própria missão pastoral e social. E poi anche a portare avanti la propria missione pastorale e sociale. Da Fortaleza Antônia até o Calvário. Este foi o caminho da Via Dolorosa, por onde, segundo a tradição, Jesus percorreu após a condenação no Palácio de Pôncio Pilatos, até onde hoje é a Basílica do Santo Sepulcro. O quarteirão, que formaria todo o complexo do palácio, foi bastante modificado no decorrer dos séculos. Atualmente, parte dele está no convento Etiomo, sob a guarda da congregação de Notre-Dame de Sion. O nome do convento faz referência às palavras de Pilatos quando apresentou Cristo: "Eis o homem." A maior marca que há nesta cidade, que há impressa nessas pedras, tanto das paredes, do teto quanto do solo, é a marca da fé. Da fé de um povo que, há mais de 2000 anos, crê num Deus que encarnou, virou homem. Ele experimentou tudo que um homem poderia experimentar, com exceção do pecado. Ele experimentou, inclusive, a morte, para que nós pudéssemos não ficar nela. Ele morreu e ele ressuscitou. No museu, presente no convento, é possível tocar nos rastros de uma história e de uma construção romana. No local, as marcas nas pedras dos jogos de passatempo dos soldados romanos, além da cisterna que era utilizada para armazenamento de água. Ou ainda o Arco do Etiomo, com maior parte de sua estrutura para o lado externo e parte no interior da capela. A caminho da Semana Santa, teve lugar nesta quarta-feira, dia 22 de março, a quinta etapa das peregrinações quaresmais organizadas pela Custódia da Terra Santa. A celebração foi realizada na Capela da Condenação, dentro do Convento da Flagelação dos Franciscanos. Um dia de preparação para a Semana Maior e de fazer memória do caminho da Santa Cruz. Quando pensamos na condenação de Jesus, na realidade devemos pensar que naquele momento Jesus toma o nosso lugar. Ele se coloca em nosso lugar e a condenação, que é reservada para nós, ele assume para si. A Bíblia diz que de suas feridas fomos curados, e esse é precisamente o local em que Jesus se faz um conosco, para se colocar em nosso lugar, para sermos substituídos, para ele pagar em nosso lugar. É por isso que esse lugar é especial, porque é onde, de um modo oficial, Jesus encontra seu destino, mas encontramos nossa salvação. Padre Luídio Maria Picoco, da Pontifícia Universidade Lateranense, é o pregador das peregrinações quaresmais. Em cada encontro, uma oportunidade para o fiel ser conduzido a assumir a sua cruz, na certeza da vida nova trazida por Cristo. Centenas de peregrinos e cristãos locais tiveram a oportunidade de celebrar a festa de São José em Nazaré, justamente onde ele viveu. Tenho a graça de viver em Nazaré e poder participar da celebração da festa de São José aqui. Ele é o padroeiro de todos os pais e foi o guardião da Sagrada Família. Ele foi uma pessoa de silêncio, de fé. Durante as crises, dificuldades, não abandonou Nossa Senhora e foi um pai adequado para Jesus. São José foi o pai educador da Sagrada Família e o guia que os protegeu nas viagens a Belém ou quando fugiram de Israel para o Egito. Viemos em muitos na igreja hoje para honrá-lo e aprender com ele como educar os próprios filhos para a fé, a retidão, o bem e a generosidade. A jornada foi marcada pela tradicional entrada solene do custódio da Terra Santa, Frei Francesco Patton, na Basílica da Anunciação. Em seguida, na igreja de São José, que foi construída sobre as ruínas de sua casa, Frei Francesco presidiu a Santa Missa.
Na homilia, convidou os presentes a contemplarem o que Deus operou na vida de São José e como ele respondeu ao chamado do Senhor. A nós, São José ensina a buscar antes de mais nada a vontade de Deus, até mesmo se ela é diferente dos nossos planos, dos nossos projetos. E nos ensina a ter fé, porque José é um homem justo, um homem que confia em Deus. E depois nos ensina como é importante agir. Isso é mais importante que as palavras. A celebração terminou com uma procissão até a gruta, onde o anjo Gabriel apareceu a Nossa Senhora. Ele ensinou ao Filho de Deus a ser homem, porque Jesus aqui crescia em idade, sabedoria e graça. E aprendeu com José a delicadeza humana, a educação humana, o respeito humano, a caridade. Tudo isso Jesus aprendeu com São José. Patris et Filii Espíritus Santo. Os coros das diversas confissões cristãs da Terra Santa se encontraram no Instituto Notre Dame de Jerusalém para um festival particular. Ao centro, a música sacra executada por coros de todas as confissões cristãs presentes no local. A música tem um papel muito importante, sobretudo porque os textos são parecidos em todas as línguas, do árabe ao grego, do armênio ao siríaco. Os textos refletem o sentimento de arrependimento e o pedido de perdão. Esses são os sentimentos comuns a todos os cristãos de todas as igrejas. Esses textos têm, portanto, o objetivo de nos unir. Se alternaram no palco os coros da Custódia da Terra Santa, os católicos sírios, os etíopes, seguidos dos coptas, dos sírios e dos gregos ortodoxos, e, finalmente, dos armênios. This is the third event that we do. É a terceira edição desse evento. A cada ano é um sucesso, porque aqui estão expressões de diversas culturas e tradições, armênios, coptas, etíopes, sírios, franciscanos. Esta é uma característica que não encontramos em outra parte do mundo. Somos os únicos a poder fazer isto justamente aqui, em Jerusalém. We are the only ones to do it here, especially in Jerusalem. A unidade esteve escondida na trama destas exibições. Cada performance chamou a atenção para aquilo que une, muito mais do que para as diferenças de expressões, línguas, instrumentos, hábitos e melodias. Um só coração a pulsar e a louvar a Deus. Estou orgulhosa por ter participado. Foi uma noite maravilhosa. Esta é a coisa certa a ser feita. É esta a unidade da igreja. Os hinos, a oração, as dores de Cristo. O nosso Cristo é um. É uma grande honra para mim estar em Jerusalém no Instituto Notre Dame. É uma festa verdadeiramente maravilhosa. Actually, unity starts with the people. A unidade começa pelos homens. A igreja é formada por homens. Penso que eventos como este possam unir as pessoas de todas as igrejas, ortodoxos, armênios, católicos, todos juntos. E assim começa a unidade. O nosso objetivo é chegar a esta unidade. E podemos fazer isso, espero, logo. Maybe we can do it. I hope soon. Seja no café, almoço ou janta, ele está presente. O pão é um dos alimentos fundamentais, tanto da cultura árabe como judaica. Esta padaria é a maior na cidade de Belém. São mais de 120 quilos de pão diariamente. Para cada fornada, 2 sacos de farinha de trigo, cada um com 60 quilos. Mais uma prova do alto consumo e que gera também renda para as famílias. Esta padaria foi criada em 1998, há 20 anos. Começamos este trabalho usando ferramentas simples que pertencem à minha família e fomos capazes de desenvolver e usar as máquinas. A quantidade de produção é alta devido ao uso de máquinas. Há toda uma linha de produção e receita própria desses pães árabes, a fim de que cheguem quentinhos na casa das famílias. Já na tradição judaica, o pão está intimamente ligado à história de Israel, às festas e ao ciclo natural das produções agrícolas. Em Pentecostes, era celebrada a colheita do trigo e cevada, oferecidos a Deus como primícias, após os 50 dias da Páscoa. O pão, portanto, sempre relacionado à experiência de ação de graças nas refeições e atividades diárias. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del nostro lavoro. È esattamente la traduzione.
Bendito seja o Senhor Deus do Universo, pela tua bondade recebemos este pão, fruto da terra e do nosso trabalho. É exatamente a tradução em termos católicos desta bênção que o chefe da família hebraica pronuncia na comida, no início da refeição cotidiana. O pão conserva o seu valor de elemento fundamental da vida de todos os dias, da vida cotidiana, e de um significado relativo à bênção que Deus dá ao homem através desse elemento. O homem vive de uma contínua bênção que recebe de Deus. Che Dio dà all'uomo attraverso questi elementi. L'uomo vive di una continua benedizione che riceve da Dio. Ao se pensar na precariedade da cultura antiga e em situações de guerra e invasões que afetavam a dinâmica social, o pão simbolizava ainda a dependência de Deus. Já nos evangelhos, o pão aparece nas cenas da multiplicação como um alimento fundamental e sinal de confiança em Deus. Depois, na última ceia, este elemento retorna e com um valor ainda mais elevado, com a instituição da Eucaristia. Quel pane diventa la sua reale presenza in mezzo a noi. O pão agora é a sua presença real em meio a nós. E ele não está em meio a nós como um elemento particularmente sofisticado de uma mesa cotidiana de um hebreu de seu tempo. Mas ele está em meio a nós a partir de um elemento muito simples, pobre e natural. E por que isso? Porque, por um lado, ele se faz presente para todos e não somente para ricos e privilegiados. Vuole rendersi presente per tutti, non vuole rendersi presente solo sulla mensa, non so, dei ricchi, dei privilegiati. A cidade do nascimento de Jesus, Belém, em hebraico a Casa do Pão, também reflete sua missão, o Verbo encarnado que se torna alimento. Ele se utilizou de algo do cotidiano do seu povo, quase insípido e incolor, para assinalar sua presença simples, mas totalmente concreta e real na Eucaristia. Na última ceia, Cristo celebrou a Páscoa hebraica, a libertação do povo do Egito, mas sobretudo institui a nova Páscoa, a nova libertação. Não mais da antiga escravidão, mas do pecado e da morte. Uma história milenar, transmitida através da tradição oral e dos textos bíblicos na terra dos profetas. Uma história anunciada através da vida, paixão, morte e ressurreição de Jesus. Uma história que continua com os primeiros cristãos e há 800 anos com a chegada dos franciscanos na Terra Santa. Uma história que se exprime no cuidado com os santuários, com a presença constante dos peregrinos provenientes de todo o mundo e das pedras vivas, os cristãos locais. A coleta da Sexta-feira Santa ajuda os cristãos em todo o Oriente Médio e hoje, acima de tudo, na Síria. Uma história que pode continuar somente através da sua ajuda. A Terra Santa é o berço de todos nós e preservá-la é também a nossa missão. Colabore através da sua paróquia ou dos comissariados da Terra Santa.